Criei minhas filhas sozinho como pai solteiro enquanto minha esposa foi embora em busca de algo melhor. Agora ela está de volta e o marido dela quer adotar minhas filhas. Minhas filhas disseram que ele se encaixa melhor na vida delas. Eu simplesmente as deixei ir. Agora elas querem voltar, mas eu já segui em frente. Eu passei anos cuidando, protegendo, educando, até que, um dia, elas me disseram que já não precisavam mais de mim, que tinham encontrado alguém melhor. Eu deixei que fossem. E quando perceberam o erro, já não havia mais volta. Talvez você ache que fui cruel, ou talvez eu só tenha aprendido a me proteger. Ouve até o final e me diz, o que você teria feito? Meu nome é Bennett e hoje tenho 54 anos. Mas, para ser honesto, toda essa confusão começou há alguns anos. Trabalhei por quase 30 anos na mesma fábrica. Comecei de baixo, sabe? Só um cara comum, batendo ponto todos os dias. Com o tempo, fui subindo até um cargo intermediário. Nada demais, mas pagava as contas. Minha esposa, Abigail, bem, ela foi embora quando nossas filhas ainda eram bem pequenas. Isabela tinha 10 anos, Charlotte só 7. Abigail não era feita para aquela vida familiar tranquila. Acho que ela precisava de algo diferente. Depois que ela foi embora, as visitas dela eram totalmente imprevisíveis. Às vezes aparecia cheia de sorrisos e promessas grandiosas. Outras vezes, ficávamos meses sem notícias. Lembro de uma visita quando Isabela tinha uns 14 anos. Abigail prometeu que iria à peça da escola, disse que não perderia por nada. Todos nós esperamos, mas ela não apareceu. Charlotte ficou chorando. Eu disse para as meninas, ela tem as batalhas dela, mas ama vocês do jeito dela. Mesmo assim, doeu. Na maior parte do tempo, fui só eu criando elas. Eu não era perfeito, longe disso. Mas sempre estive presente. Queria que as meninas tivessem uma vida melhor do que a minha, uma vida com mais opções. Minha própria infância foi bem simples, classe trabalhadora. Tínhamos comida na mesa, um teto sobre nossas cabeças, mas nada além disso. Sem viagens luxuosas, sem brinquedos caros. E eu estava determinado a não deixar que minhas filhas tivessem que se contentar com isso. Então, trabalhei muito. Meu emprego principal na fábrica, bicos, consertando coisas para os vizinhos, um pouco de consultoria aqui e ali com base na minha experiência na indústria. Teve semanas em que eu fazia 60, às vezes 70 horas, ano após ano. Não foi fácil, mas valeu a pena. Graças a isso, pude colocá-las em uma boa escola particular. Contratei professores particulares para prepará-las para o vestibular. Depois, banquei a faculdade também. Isabela até fez um intercâmbio na Espanha por um semestre, algo que eu jamais sonhei em fazer. Charlotte precisou de ajuda com o primeiro carro. Eu comprei, sem pensar duas vezes. Nós não vivíamos como ricos, nem de longe. Minha casa é pequena, o mesmo caminhão velho que eu dirijo há 15 anos. Minhas calças de trabalho tinham mais remendos do que tecido original, às vezes. Mas as meninas, elas nunca ficaram sem nada. Tinham tudo de que precisavam para se concentrar nos estudos, para terem uma infância mais ou menos normal, um bom começo. As coisas começaram a mudar quando elas chegaram aos 20 e poucos anos. Abigail voltou a aparecer com mais frequência. Ela tinha se casado de novo. O novo marido era um cara chamado Wesley. Ele parecia bem-sucedido, ou pelo menos se fazia parecer. Tinha o próprio negócio, usava ternos caros, dirigia um carrão. Abigail estava diferente com ele, mais refinada, acho. Wesley fez questão de se envolver com Isabela e Charlotte. Conseguiu um estágio para Isabela em uma empresa que ele conhecia, tinha uns contatos lá. E para Charlotte, arranjou uma conexão com uma agência local. No começo, pensei, ok, talvez isso seja bom para elas. Mais pessoas cuidando delas, não pode fazer mal, né? Mas aí comecei a perceber uma mudança. As meninas ficaram mais distantes. As ligações ficaram mais curtas. Estavam sempre ocupadas, geralmente com coisas envolvendo Wesley e Abigail.
Começaram a falar da casa bonita do Wesley, das pessoas que ele conhecia, enquanto a minha casinha, minha vida tranquila, devia parecer bem sem graça em comparação. Lembro de um fim de semana que planejei uma viagem de acampamento, algo que a gente fazia quando elas eram menores. Era para ser só nós três, como nos velhos tempos. Mas as duas cancelaram em cima da hora. Isabela disse que o Wesley ia levá-las para um evento. Charlotte falou que tinha um encontro de networking que o Wesley tinha arranjado. Não vou mentir, aquilo doeu. Mas eu me dizia, elas são adultas agora, fazendo suas próprias escolhas. Mesmo assim, era difícil não se sentir deixado de lado. Aí começaram as perguntas, de forma sutil no começo. Comentários sobre genética, sobre de quem elas puxaram certas coisas. Aparentemente, Abigail andava enchendo a cabeça delas com histórias. Uma noite, Isabela me ligou. Ela parecia hesitante, insegura. Perguntou se havia algo que eu nunca tinha contado a elas, sobre a mãe delas, sobre o tempo antes do divórcio. Eu perguntei, como assim, Bela? Ela disse, a mamãe contou que teve um caso há muito tempo, antes de vocês se separarem, e agora ela acredita que talvez outra pessoa seja nosso pai biológico. Eu fiquei chocado. Abigail e eu tivemos nossos problemas, e não foram poucos. Mas nunca, nem por um segundo, duvidei que as meninas fossem minhas. Segundo a Isabela, o Wesley também participou dessas conversas. Ele teria mencionado que, por questões fiscais e de planejamento patrimonial, ele poderia legalmente adotá-las como adultas. Disse que isso consolidaria o papel delas na nova família dele e da Abigail. Isabela e Charlotte começaram a usar frases que eu nunca tinha ouvido delas antes. Coisas como estrutura familiar moderna e que precisavam de fechamento emocional em relação à verdadeira herança genética delas. Durante o nosso casamento, Abigail tinha um temperamento, e bem ruim. Quando as coisas não saíam do jeito dela, ela podia explodir, gritar, jogar coisas. Lembro de uma vez, quando Isabela tinha uns 5 anos, Abigail prometeu levá-la a um show de marionetes especial. Daqueles que uma menininha lembra para sempre. Mas, um dia antes, Abigail recebeu um telefonema de uma amiga, convidando-a para uma viagem de fim de semana à cidade. O show de marionetes, completamente esquecido. Quando tentei falar sobre o quanto Isabela ia ficar decepcionada, Abigail simplesmente explodiu de raiva. Me acusou de estar segurando ela, como se eu fosse obstáculo na vida dela. Consigo ver a cena com clareza até hoje. Isabela, só uma garotinha, apavorada, presa no meio daquela confusão. Essa era Abigail, puro drama e promessas quebradas. À volta dela agora, com Wesley, parecia a história se repetindo, mas com um novo ângulo. Antes, ela simplesmente sumia. Agora, estava tentando levar as meninas com ela, puxá-las para longe de mim. Teve uma vez, quando as meninas eram adolescentes, que Abigail deveria levá-las para comprar roupas para a escola. Ela apareceu 3 horas atrasada, cheirando a vinho, e com só metade do dinheiro que tinha prometido. Charlotte perguntou baixinho, a gente ainda vai poder comprar o tênis que eu quero? Abigail explodiu. Gritou com elas por serem ingratas. Disse que estava se sacrificando tanto só para vê-las. Então jogou o dinheiro que tinha em cima da mesa da cozinha e saiu furiosa, deixando as meninas em lágrimas. No dia seguinte, eu mesmo as levei para fazer as compras. Esse era o padrão, grandes gestos, depois drama, e por fim decepção. Wesley parecia suavizar as arestas dela, pelo menos em público, mas a sensação de superioridade ainda estava lá, escondida. E era claro que ela estava usando ele, e o dinheiro dele, para atrair as meninas. A grande confrontação aconteceu algumas semanas depois do telefonema da Isabela. Elas pediram para vir aqui, as duas. Sentaram-se no meu velho sofá. Isabela foi quem falou mais no começo. Charlotte só ficou olhando para as próprias mãos. Isabela repetiu o que Abigail tinha contado, que ela tinha tido um caso mais ou menos na época em que Isabela foi concebida, e depois outro antes da Charlotte nascer. Disse que Abigail tinha quase certeza de que eu não era o pai biológico delas. Ela está muito angustiada com isso, disse Isabela, e quer consertar as coisas.
Então Charlotte falou, bem baixinho. Wesley explicou tudo. Disse que, se ele as adotasse, isso simplificaria questões de herança. Ele teria dito, é só uma medida prática para a segurança financeira futura de vocês. Charlotte levantou os olhos e falou, é só uma coisa legal, pai. Questão de impostos e tal. Isabela concordou, não é pessoal, pai. E então ela disse algo que realmente cravou a faca, o Wesley se encaixa melhor nas nossas vidas agora. A mamãe está mais feliz, com a ajuda dele, as coisas estão melhorando pra gente. No começo, eu não disse muito. Só fiquei ouvindo. Minha cabeça girava. Depois de todos esses anos, todos os sacrifícios, era nisso que tinha dado? A mãe delas, a mulher que mal as criou, e o novo marido rico dizendo que eu não era o pai delas, e elas simplesmente aceitando isso, como se fosse uma coisa prática, sem importância. Me levantei e fui até meu velho armário. Ele rangeu quando abri, como sempre fazia. Peguei uma pasta que não tocava há anos. Durante o divórcio, Abigail tinha tentado alegar que eu não era o pai da Isabela, provavelmente para se livrar de alguma obrigação ou só para causar confusão. Fizemos testes de paternidade das duas meninas. Era uma exigência legal para o processo de custódia. Espalhei os documentos oficiais na mesa, na frente delas. Isso aqui é do divórcio, eu disse, com a voz firme, mas pesada. Testes de paternidade. Legalmente comprovados. Vocês são minhas filhas. Isabela pegou a folha de cima, deu uma olhada rápida e largou. Charlotte nem sequer olhou. A mamãe disse que esses testes antigos podem não ser precisos, disse Isabela, friamente. Hoje em dia, os testes são mais avançados, completou, como se fosse óbvio. Charlotte acrescentou suavemente, Wesley disse que pagaria por novos testes, se quiséssemos. Mas também disse, qual é o ponto? O que importa é quem está presente, certo? Ele está presente pra gente agora. A indiferença nos olhos delas, isso foi a pior parte. Não se tratava mais da verdade, mas do que elas queriam que fosse verdade. Do que era conveniente. Do que Abigail e Wesley estavam vendendo. Elas nem discutiram os papéis. Só descartaram, como se não fossem nada. Ficou claro que as mentes delas já estavam feitas. Ou talvez Abigail e Wesley já tivessem decidido por elas. Isabela ainda disse, olha, pai, a gente agradece tudo que você fez quando estávamos crescendo, mas agora somos adultas. Precisamos pensar no nosso futuro. A mamãe e o Wesley estão nos oferecendo um tipo diferente de futuro. Fiquei sentado ali, em silêncio, por um longo momento, depois que elas disseram tudo o que tinham para dizer. Elas pareciam desconfortáveis, se mexendo no sofá, como se estivessem esperando que eu discutisse, que eu implorasse, mas eu não fiz isso. Eu simplesmente me senti vazio, como se algo dentro de mim tivesse silenciosamente se desligado. Recolhi os documentos de paternidade da mesa, dobrei-os e os coloquei de volta no envelope. Não gritei, não fiz drama. Qual seria o ponto? Elas já tinham feito a escolha delas. Olhei para elas, minhas filhas. As meninas cujas fraldas eu troquei, a quem ensinei a andar de bicicleta, com quem fiquei acordado quando estavam doentes. As meninas por quem trabalhei até os ossos, e então eu agi. No dia seguinte, comecei a fazer ligações. Primeiro, encerrei todo o apoio financeiro. A pequena mesada que eu ainda enviava para Charlotte, para material, e a ajuda que eu dava para o aluguel da Isabela na cidade, acabou. Em seguida, liguei para minha seguradora. Removi as duas do meu plano de saúde. Elas agora eram adultas. Podiam conseguir o próprio plano. Depois havia o carro da Charlotte, aquele para o qual eu tinha assinado financiamento. Entrei em contato com o banco e expliquei que estava revogando minha assinatura. Não foi simples, mas foi possível. Elas teriam que refinanciar por conta própria ou pedir para Wesley assinar. Eu também tinha criado contas de poupança pequenas para cada uma, anos atrás, colocando um pouco de dinheiro todo mês, apenas para uma emergência. Fechei essas contas e transferi o dinheiro de volta para minha poupança. Depois disso,
Enviei a mesma mensagem de texto para ambas. Educada, Clara. Dizia: recebi a decisão de vocês sobre família e futuro. Como vocês não me consideram mais seu pai, não irei mais prover para suas vidas adultas. Desejo tudo de bom. Bloqueei os números delas por um tempo depois disso. Eu precisava de espaço. Não ouvi nada diretamente delas. Suponho que estavam ocupadas construindo suas novas vidas com Wesley e Abigail. Alguns meses se passaram e eu desbloqueei os números. Durante esse tempo, o silêncio da parte delas foi total. Eu apenas ia trabalhar, voltava para casa, tentava me acostumar com o silêncio. Não foi fácil. Cada canto da casa guardava uma memória, mas continuei seguindo em frente, um passo de cada vez. Então, lentamente, as coisas começaram a mudar. Não para mim, mas para elas. Pelo que fiquei sabendo, indiretamente, primeiro. Acontece que o Wesley não era tão sólido quanto parecia. Seu principal negócio sofreu um grande golpe. Um acordo fracassou. Ouvi dizer que as conexões importantes das quais ele tanto se gabava, aquelas que supostamente lançariam a carreira da Isabela após o estágio dela, não deram em nada. O estágio terminou e não houve oferta de emprego. A agência da Charlotte, aquela com quem Wesley a conectou, perdeu seu maior cliente. As horas dela foram reduzidas, depois reduzidas novamente. Parece que Abigail e Wesley começaram a retirar o apoio emocional. E, mais importante para as meninas, o apoio financeiro começou a secar. De repente, aquele futuro diferente não parecia tão promissor. Então começaram as ligações e mensagens, cerca de 6 meses após meu texto. Coisas pequenas, a princípio. Charlotte enviou uma mensagem: Oi, pai. Só passando para ver como você está. Sem menção a nada. Sem pedido de desculpas, só um teste. Uma semana depois, Isabela deixou um recado: Oi, pai. Sou eu. Estava pensando em você. Me liga quando quiser. Não respondi a nenhuma delas. O que havia para dizer? É aí que estou agora. Elas pedindo para conversar, depois de tudo o que disseram, tudo o que fizeram. Depois de escolherem o Wesley e a Abigail, depois de me dizerem que eu não era o pai delas e que o Wesley se encaixava melhor, agora que o Wesley, bem, está ficando sem recursos, elas estão de volta. Você pode se perguntar por que as meninas foram tão rápidas em acreditar nela ou seguir com todo o plano. Honestamente, é complicado. Mas Abigail tem uma maneira de fazer as pessoas acreditarem nela, especialmente quando está emocional. Quando ela entra em colapso total, pode ser incrivelmente convincente, distorcendo os fatos, se fazendo de vítima, fazendo grandes acusações. Sempre foi muito egoísta. Se quer algo, acredita que merece, não importa o custo para os outros. Acho que o Wesley, com seu dinheiro e aparente sucesso, foi como um brinquedo novo e brilhante para ela. E as meninas faziam parte de tornar aquela nova vida perfeita. Provavelmente, ela me pintou como o passado entediante e estagnado, e o Wesley como o futuro empolgante. O Wesley foi abertamente malicioso? Não acho que fosse um vilão rindo maleficamente, mas definitivamente foi um facilitador para Abigail e viu uma oportunidade. Toda essa coisa de adoção, ele provavelmente vendeu como um ato generoso, uma forma de cuidar da Isabela e da Charlotte. Provavelmente, ele não pensou além do apelo superficial. Também provavelmente subestimou o quanto eu realmente fazia por elas e quanto custaria se ele tivesse que assumir de verdade. As sugestões dele sobre a paternidade, os benefícios fiscais, era tudo sobre fazer parecer lógico, prático para as meninas. Ele ajudou a Abigail a criar a narrativa de que elas estavam atualizando a família. As meninas mostraram algum arrependimento antes das coisas darem errado com Wesley? A resposta é não. Nenhum pingo. As ligações e mensagens que começaram a mandar de novo foram casuais, como se nada de importante tivesse acontecido, como se estivessem apenas testando as águas. Não, desculpa. Não, nós erramos. Apenas um resfriado. Oi, pai. Aquilo me disse muito. Lendo os comentários de vocês e pensando sobre tudo isso, percebi algumas coisas.
Muitos de vocês disseram que eu não devia nada a elas. Muitos disseram que eu deveria ao menos ouvi-las, nem que fosse para ter meu próprio encerramento, para ver se elas entendiam o que tinham feito. Eu não tinha certeza sobre essa coisa de encerramento. Sentia que as ações delas já estavam encerradas o suficiente. Mas então, uma semana atrás, elas apareceram na minha casa sem avisar. Simplesmente tocaram a campainha numa manhã de sábado. As duas pareciam cansadas. Os olhos da Isabela estavam vermelhos. A Charlotte parecia que não dormia há dias. Elas aparecerem assim na minha porta, desgastadas, como se a vida finalmente as tivesse alcançado. Tomei uma decisão naquele momento. Eu ouviria o que elas tinham a dizer. Quando Isabela perguntou, pai, podemos conversar? Eu não respondi de imediato. Apenas olhei para elas. Isabela baixou o olhar para o chão. Charlotte mordia o lábio inferior, como fazia quando era criança e ficava nervosa antes de uma consulta no dentista. Depois de alguns segundos, eu disse, tudo bem, entrem. Vocês têm 10 minutos. Isso claramente as surpreendeu. Talvez esperassem que eu batesse a porta. Talvez estivessem preparadas para gritos e lágrimas, mas eu simplesmente me virei e voltei para dentro de casa. Elas me seguiram até a sala de estar, a mesma onde, um dia, me disseram que o Wesley se encaixava melhor. Não ofereci lugar para sentarem. Fiquei de pé. Elas ficaram ali, paradas, desajeitadas no meio da sala, como crianças prestes a serem repreendidas pelo diretor da escola. Isabela começou, pai, nós erramos muito. Charlotte concordou, os olhos já brilhando. Fomos tão estúpidas, ela sussurrou. Isabela continuou, a mamãe, ela foi tão convincente. E o Wesley, ele fez tudo parecer tão bom, como se uma vida nova, incrível, estivesse nos esperando. Ela então levantou os olhos para mim, procurando algo no meu rosto. Acho que eu queria acreditar, pai. Queria acreditar que as coisas poderiam ser fáceis, empolgantes, um recomeço. Então era isso, pensei, um recomeço da vida real delas, longe de mim. Bom saber. A voz da Charlotte falhou quando ela falou em seguida, eu só queria sentir que fazia parte de algo bem-sucedido. O Wesley parecia tão bem-sucedido. A mamãe estava tão feliz. Eu pensei, sua voz vacilou, eu pensei que talvez essa fosse minha chance de ter isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não houve soluços. Sem drama, apenas lágrimas. Não entendíamos o que estávamos jogando fora. Não de verdade, disse ela. Elas falaram mais depois disso. Nada muito novo. Principalmente desculpas. Como Abigail as pressionou. Como Wesley fez promessas. Como elas se sentiram sobrecarregadas, levadas pela situação. E como agora as coisas com Abigail e Wesley estavam terríveis. A Abigail, aparentemente, estava tornando a vida delas um inferno, culpando-as por não serem suficientemente gratas. Agora que o dinheiro do Wesley estava acabando, ele mesmo estava se afastando, indiferente aos problemas delas, desinteressado das consequências emocionais. O futuro brilhante, ao que parecia, havia enferrujado bem rápido. Eu não disse nada. Não interrompi. Não ofereci um lenço para Charlotte nem pus a mão no ombro da Isabela. Apenas ouvi. Meu rosto, imagino, não mostrava nada. Quando elas finalmente se calaram, me olharam, esperançosas, assustadas, esperando por algo. Talvez perdão, talvez uma brecha na minha armadura. Respirei fundo e então falei, calmo e firme, então, deixem-me ver se entendi. A mãe de vocês, uma pessoa que as abandonou e que quebrou promessas durante toda a infância, disse que eu não era o pai de vocês. O novo marido dela, um homem que vocês mal conheciam, se ofereceu para adotá-las para economizar nos impostos e fazer a nova família dele parecer completa. E vocês duas, minhas filhas adultas instruídas, decidiram que isso era um bom plano. As duas estremeceram, como se minhas palavras as tivessem atingido fisicamente. Bom, eu não estava tentando ser cruel, mas também não estava ali para consolá-las. Continuei,
mantendo a voz firme. Você disse que queria um recomeço, Isabela? Um recomeço do quê? Do pai que trabalhou 70 horas por semana para dar tudo a vocês. Ela não respondeu. Apenas ficou parada ali, olhos vermelhos, boca tremendo. Virei-me para Charlotte. Você queria fazer parte de algo bem-sucedido. Minha vida, meus sacrifícios por vocês, não foram um sucesso aos seus olhos? Os ombros da Charlotte estremeceram enquanto ela começava a chorar mais abertamente. Não, pai, não é isso, não quisemos. Não quiseram. Eu a interrompi, ainda calmo, mas cortante. O que vocês quiseram dizer quando olharam para a prova legal de paternidade e a descartaram? O que quis dizer, Isabela, quando me disse que o Wesley se encaixa melhor na vida de vocês agora? Vocês foram muito claras naquela época. Pai, por favor, Isabela implorou. Sabemos que erramos. Estamos tão arrependidas. Arrependimento não é uma palavra mágica, eu disse. Não desfaz escolhas. Suas escolhas. Vocês escolheram eles. Escolheram a história deles. Escolheram as razões práticas em vez de décadas da vida real que tiveram comigo. As duas choravam agora. Eu fiz uma pausa, deixei o peso do momento se assentar, como poeira no silêncio. Vocês ficaram nesta mesma sala, eu disse, gesticulando ao redor, e, sem pensar duas vezes, me deserdaram como pai. Nenhuma das duas falou. Não conseguiam. Vocês vieram aqui hoje porque a nova vida melhor de vocês desmoronou, eu afirmei. Porque o dinheiro do Wesley acabou e a sua mãe está sendo ela mesma de novo. Vocês não vieram quando ainda achavam que o Wesley era o bilhete para uma vida fácil. Vieram porque a rede de segurança com eles quebrou e agora estão esperando que sua antiga rede de segurança, eu, ainda esteja aqui. Olhei para elas, de verdade. O rosto da Isabela estava pálido e manchado. O rímel da Charlotte estava escorrendo. As lágrimas delas não me comoveram. Bem, eu disse, aqui está a minha decisão. Eu não levantei a voz. Não precisava. Vocês estavam certas. Jogaram algo fora. Jogaram fora nosso relacionamento. Jogaram fora minha confiança. Jogaram fora qualquer obrigação que eu tinha com vocês como pai, porque escolheram acreditar, de forma consciente, que eu não era. Dei um passo à frente. Quando vocês saíram desta casa, depois daquela conversa, se tornaram, para todos os efeitos, filhas da Abigail, enteadas do Wesley. Não minhas. Silêncio. Nada além do choro contido delas. Então, os 10 minutos acabaram. Não há nada para vocês aqui. Nem meu tempo, nem meu dinheiro, nem minha ajuda. Nada. Apontei para a porta. Voltem para Abigail e o Wesley. Vocês os escolheram. Vivam com essa escolha. Não entrem mais em contato comigo. Acabou. Isabela me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. Pai, você não pode estar falando sério. Somos suas filhas. Não, Isabela, eu disse. Vocês deixaram isso muito claro. Não são. Eu tenho os documentos provando que biologicamente vocês são minhas. Mas vocês mesmas rejeitaram isso. Rejeitaram a mim. Então, não, vocês não são minhas filhas. Não de nenhuma forma que importe agora. Charlotte ficou parada, tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto, incapaz de formar uma palavra. Isabela abriu a boca, depois a fechou de novo. Ela deve ter visto algo no meu rosto, algo definitivo, porque não discutiu. Pegou o braço da Charlotte gentilmente e a conduziu até a porta. Eu não as impedi. Não disse mais nenhuma palavra. Apenas observei enquanto caminhavam pelo caminho até o carro da Charlotte, aquele que eu ajudei a pagar, e iam embora. Fechei a porta atrás delas. Não senti tristeza e nem senti mais raiva. O que senti foi silêncio, como se uma tempestade finalmente tivesse passado, e o ar estivesse limpo, tranquilo. Havia uma dureza no que eu disse. Eu sei disso. Mas foi a verdade, como eu havia
Elas queimaram a ponte muito antes de voltarem rastejando. Eu só confirmei que ela já não existia. Nada mais para salvar. Não sei o que elas vão fazer agora. E, francamente, isso não é mais da minha conta. Atualização. 1 ano depois. A vida tem sido diferente desde aquele último confronto. Não ouvi uma única palavra da Isabela ou da Charlotte. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem sequer um e-mail encaminhado. Parece que elas levaram minhas palavras a sério. Ou talvez Abigail e Wesley as mantenham em uma coleira mais curta agora. Ou talvez tenham encontrado outro caminho, alguma outra solução para as vidas que estão desmoronando. Não sei. Não procurei saber. Algumas pessoas podem achar que isso é frieza. Mas passei mais de 2 décadas colocando elas em primeiro lugar. Cada decisão que tomei, dos turnos extras que peguei, as férias que adiei, as coisas que deixei de comprar para mim. Até mesmo as noites em que arrastei meu corpo cansado para casa só para ajudar com o dever de casa ou consertar algum projeto escolar de última hora. Cada uma dessas escolhas foi por elas. E quando elas tiveram a chance de me mostrar lealdade, de ficar ao lado do homem que as criou, não hesitaram. Acreditaram no pior. Correram atrás de uma fantasia. E me descartaram como se eu fosse um móvel velho que não combinava mais com a nova estética delas. O poço de sentimentos paternos que eu tinha por elas, secou no dia em que me mostraram aqueles papéis de paternidade e olharam para mim como se eu fosse um estranho. O que eu disse a elas no nosso último encontro não foi a raiva falando. Foi eu dando voz a algo que elas já tinham feito. Elas se afastaram muito antes de eu mandá-las embora. Hoje em dia, minha vida é simples. Eu me levanto, vou trabalhar na fábrica. Ainda uso meu jeans velho. Ainda moro na minha casinha com os assoalhos que rangem e a varanda que nunca pintei de novo. É tranquilo aqui, em paz. Sem mais dramas. Sem mais ligações inesperadas pedindo dinheiro para a faculdade ou ajuda para a entrada de casa. Sem mais reforços no fundo de emergência. Sem mais me perguntar se elas estão bem, só para ser recebido com silêncio ou exigências. Esse ciclo acabou. Quanto a Abigail e ao Wesley, não sei o que aconteceu lá. Não pergunto e ninguém me conta. Eles vivem em outra cidade agora. Nossas vidas não se cruzam. Imagino que Abigail continua sendo a Abigail. Pessoas como ela não mudam. E o Wesley, bem, ele aprendeu da maneira difícil que assumir a Abigail e tentar comprar uma família pronta não é tão fácil quanto ele pensava. Então, é isso. Esse é o fim da história, eu acho. Sem um grande final dramático. Sem um arco de redenção inesperado. Elas sumiram da minha vida, e eu estou seguindo com a minha. Estou bem. E obrigado a todos que ouviram, que ofereceram palavras e pensamentos gentis. Isso ajudou. De verdade. Ajudou saber que eu não estava apenas gritando no vazio. Comentário Reddit. Bom, tem gente que chama isso de frieza. Eu chamo de limite. Depois de ser descartado como se fosse um pano velho na escada social delas, o Op fez a única coisa que ainda podia fazer: se proteger. E dessa vez, não foi o karma que agiu, foi ele mesmo que fechou a porta. Definitivamente. Agora me diz aí, se fosse com você, teria aberto de novo? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Reddit volta em breve com mais histórias que desafiam os laços de sangue. Até a próxima!